Salve, salve YouTube, aqui é o Zal. E dessa vez com o primeiro vídeo oficialmente, que eu havia dito que traria o mangá Alma, o volume 1, recente lançamento da Panini, esse aqui. Espero que esteja dando pra ver direitinho. É uma capa bem bonita. Aqui a lombadinha dele. E aqui o verso. Então, vamos lá. Primeiro eu queria mostrar que ele vem com o marcadorzinho aqui, bem bonito também, que é um marcador que ele é o mesmo desenho da capa, né? Que é o protagonista aqui. Certo? Então, primeiramente, antes de começar a falar sobre o mangá em si, eu queria dizer que lá no Japão, a publicação dele começou em 2019. Aqui, eu tava lendo aqui na contracapa, nas últimas folhas aqui, que o lançamento no Brasil foi em mês passado, foi em maio. Mas eu tava vendo na Amazon até, e lá ainda eles nem lançaram, tá em pré-venda. Só que como eu tava passeando pelas bancas e acabei achando ele na banca mesmo e decidi pegar e já trazer e fazer um vídeo, né? Como eu havia comentado no último vídeo, eu não tinha lido ele ainda. Eu comprei ele ontem e de ontem pra hoje eu já li o primeiro capítulo. Eu pensei em trazer uma resenha sobre o volume todo, mas não acabei calculando aqui e vendo que ia dar um vídeo gigante, um vídeo muito grande. Então eu pensei em trazer nesse vídeo apenas o primeiro capítulo. Falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo e um resumão do que se trata a história, assim. Eu anotei alguns pontos aqui que eu vou querer comentar com vocês. Antes de começar a resenha sobre esse primeiro capítulo, eu queria dizer que o áudio pode estar um pouco baixo, pode estar um pouco ruim, vocês podem estar ouvindo ruídos externos, porque eu estou gravando com o celular, eu não tenho uma câmera profissional ainda. Eu não tenho ninguém para editar os vídeos e como eu queria muito começar esse canal, como eu queria muito trazer para vocês esses conteúdos sobre mangá, sobre quadrinhos em geral, eu decidi começar assim mesmo, com o celular, sem edição, sem nada, e com o tempo ir aprimorando e melhorando isso aí. Espero que possam ter uma compreensão quanto a isso. Enfim, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou me basear por elas. A história começa com o protagonista chamado Ray, né, que é o menininho aqui da capa. Ray tem 15 anos. Ó, uns ruídos externos vai dificultar um pouco o vídeo, mas vamos lá. O Ray é o protagonista da série, ele tem 15 anos, né, e ele vive junto com a Rice. Não deixa ali especificado o que eles são um pro outro até o meio do capítulo, mais ou menos, que é o que ela se revela uma ciborgue, né, uma androide, uma humana com peças de máquina, né, que na verdade ela é uma robô. Só que como ela só revela o braço esquerdo, uma parte mecânica do braço esquerdo, a gente tende a pensar que ela é uma androide, né? Porque ela não, tipo, não mudou a pele, ela não se transformou todo o corpo, ela só foi uma parte pequena do corpo, uma parte mecânica que mudou. Então, tá, vamos lá.
O mangá ele se inicia com o Rei explorando o local ali, já que é um mundo pós-apocalíptico, né? Ele só vive com a Rice. Então ele decide todo dia dar uma explorada. Isso contra a vontade da Rice, né? A Rice não gosta que ele saia por aí sozinho, que pode ser perigoso e tal. Ela até, inclusive, tem um diálogo em que ela fala que as pessoas podem ser violentas. Se ele achar uma pessoa, pode ser que as pessoas não sejam como eles, né? Podem ser pessoas violentas, então ela tem esse medo que ele saia sozinho. E aí o mangá se inicia assim, nessa primeira exploração dele. Ele falando que, e se nós fôssemos os últimos, né? Só restassem nós na humanidade. Ele pede pro Ray, ele tem um mascotinho chamado Lamy, que ele chama de Lambda. Confesso que eu fiquei um pouco confuso se o nome do mascote é Lamy ou Lambda. O Ray chama de Lambda e uma vez a Rice chamou de Lamy. Pode ser que o nome seja Lamy e o Ray chama de Lambda porque ele apelidou, assim, né? Deu o nome e Lambda ele deu como apelido do mascote, né? Que é esse bichinho aqui. Deu pra... esse bichinho aqui. Ele provavelmente deve ser um robozinho também, porque ele projeta imagens, né? Fotos, coisas assim. Ele pede ali, ó, pra ele tirar algumas fotos. Não sei se vai focar direitinho. Acho que não. Enfim. Aí o Ray chega dessa primeira exploração dele e aqui aparece a Rice, né? Aí, esse aqui é o primeiro quadro que ela aparece. Eu esqueci de avisar, mas o spoiler aqui vai ser sobre o primeiro capítulo só, tá? Pra quem não possui o mangá ainda, quem não leu online, eu vou falar o que se passa no primeiro capítulo. Daí em diante vai os próximos capítulos que vão compilar esse mangá aqui, esse encadernado, vai vir no segundo vídeo, que provavelmente eu vou dar um resumão daí sobre os próximos 5 capítulos, que esse encadernado ele compila os 6 primeiros, né? Então esse aqui é o primeiro, já que ele é maior, e os outros vão ser menorzinhos, daí eu vou trazer tudo junto. Aí eles têm aquele primeiro bate-papo ali que eu falei, que ela é contra as explorações dele, que as pessoas podem ser violentas, que ela se preocupa muito com ele. Aí o Ray vai dormir e no dia seguinte é que acontece, digamos assim, a primeira ação do mangá, literalmente. Aparece uma androide também. Bem legal esse quadro de apresentação dela. Eu gostei bastante, pelo menos. Ela aparece numa espécie de moto, de veículo voador. Aí ela vem, ela nem se apresenta. Ela só fala, estou sentindo o cheiro de máquina. E simplesmente a Rice joga o Ray pra trás assim e revela o braço mecânico, né? Revela tipo de arma ali. Bem legal essa cena também, essas duas páginas. Aqui ela jogando o Ray pra trás e revelando ali o braço mecânico. E ela já aponta direto pro rosto da androide desconhecida.
Aí elas têm uma pequena batalha. Essa androide que chegou de repente, ela fala que a Rice, ela é um modelo ultrapassado, um modelo de no mínimo 50 anos de atraso, né? Que essa androide, ela é uma versão atualizada do que a Rice é, ou seria. Aí elas têm ali uma pequena batalha até que essa androide estaria para vencer, estaria para derrotar a Rice, e o Ray, ele se intromete, ele entra na frente dela, e nos olhos dessa androide aparece a palavra alma, e começa a surgir umas marcas pelo rosto dela, que faz com que ela tenha tipo um bug e perca o controle de si. Então ela cai no chão e tem movimentos involuntários, né? O Ray não fez nada demais, ele apenas entrou na frente e causou essa reação na androide. Aí ela até comenta: é incrível, meu corpo reagiu sozinho. Daí aí que tá o plot, digamos assim, do capítulo. Ela fala: você, por acaso você é o Zero? Que a gente até então na história não tinha conhecimento sobre nada muito profundo sobre o Ray, né? Não sabe se ele era humano, se ele era androide, se ele era máquina ou outra coisa. Então ela, baseada nessa reação que ela teve, ela pergunta pro Ray se ele é o Zero, né? Mas também não explica o que poderia ser o Zero. O criador, né, deles, ou o inimigo das máquinas. Aí ele não responde nada, e antes que ela fale qualquer outra coisa, aparece simplesmente assim um trânsito aéreo de máquinas. Começa a surgir de trás das nuvens, assim, muitas máquinas semelhantes ao que essa androide estava usando, né? Elas aparecem e vão embora. E antes da androide ir, ela fala que no dia seguinte, ao meio-dia, seriam lançados chamas artificiais com que fariam que qualquer humanoide e máquina parasse de funcionar, né? Como se fosse um raio que impossibilitasse o funcionamento de qualquer máquina num raio de 500 km, se eu não me engano, que ela fala. Aí ela vai embora, ela dá esse recado, né, do raio, e vai embora. Aí tá, a Rice perde o braço mecânico dela e os dois se olham assim. Ela pede desculpa por ter dito que tinha enganado o Ray e tal, e ele é bem empático com ela. Ele fala que já desconfiava e não queria falar pra não magoar ela. Ele vai dormir e depois a Rice vem e acaba agradecendo ele por não ter dito nada, por ter ajudado ela a manter o segredo, que na verdade não era um segredo, né? Agradece ele e os dois vão dormir juntos, né? Só que de uma forma bem assim, irmão, sabe? Como se a Rice fosse a irmã mais velha dele. Que tá sendo. Ela dorme atrás dele. No dia seguinte, daí, eles meio que parece que o Ray tinha a intenção de fugir com ela, mas os raios foram lançados e acabou que a Rice não parou o funcionamento dela, né? Ela foi desativada, não teve o que fazer. Aí o último pedido dela foi que ele não se esquecesse dela, né? E pediu com que ele seguisse em frente, continuasse a vida, e ele atendeu, disse que atenderia o pedido, né? Que mesmo aí ele enterra ela
Aí ele fica um pouco bravo com a aparição daquele androide. Ele acaba falando se ao menos ela não tivesse aparecido, né? Eu acho que não mudaria muito na história, porque o raio seria lançado de qualquer forma e a Rice seria desativada, né? Então, meio que não... acho que não mudaria muito o desenrolar da história. Mas enfim, aí é isso. Ela acaba sendo desativada, o Rey enterra ela e continua sua exploração, ele segue adiante. O que dá a entender é que ele fala que vai atrás dessa androide, dessas máquinas, né? Porque também a história não deixa muito específico, não fala se eles são inimigos ou, né? O primeiro capítulo ele não te dá muita coisa, ele não te dá muitos detalhes não. É simplesmente o que tá aqui e tu tem que ir ligando os pontos com o pouco que tu tem. Aí aqui é a penúltima página. E aqui é a última. Acaba assim o capítulo dele. Ele continuando a exploração, né? Só pra finalizar o vídeo que já tá bem grande, o nome do autor dessa obra, ele se chama Shinji Mito, ou Mito Shinji, né? Como preferir falar. Minhas considerações, assim, sobre traço primeiro. Eu achei um traço simples, tá? Modéstia. Achei o traço bem simples, ele não é nada fantástico, né? Ele é um traço padrão até pros mangás. Eu notei até alguns quadrinhos um pouco que eles alguns traços que saem para fora do quadro, umas retículas um pouco coladas, recortadas, mal recortadas até, sabe? Só que eu não ligo muito para isso. Só tô falando que não é nada assim espetacular o traço, é uma coisa padrão, é bem padrão mesmo. Quanto à história, não tem muito o que dizer, porque eu li só o primeiro capítulo, né? Eu queria trazer muito pra vocês esse mangá aqui, porque ele me chamou a atenção pela capa e por eu gostar muito desse tipo de história com robôs, com cenários pós-apocalípticos, né? Distopias. Então eu quis trazer por isso. Assim, eu creio que muitos de vocês possam gostar também desse tema. Aí no próximo vídeo agora eu vou estar trazendo o restante desse mangá, os últimos dos próximos 5 capítulos aqui. E provavelmente vou poder falar um pouquinho melhor sobre o enredo, que não nos dá muito nesse primeiro capítulo, né? Acontece tudo muito rápido. Eles nem deixam claro o que a Rice era. A Rice simplesmente fala que nós, máquinas projetadas para proteger vocês humanos, mas ela não fala quem que projetou ela para isso, se foi os pais do Rey, se foi quem, sabe? É simplesmente ela fala que máquinas projetadas para proteger os seres humanos, e é só o que a gente tem, né? Eles falam também que ela tá com ele desde que ele tinha 5 anos de idade. Então é muita coisa pra gente mesmo, pro leitor mesmo ir ligando uma coisa na outra, né? E eu acho que é isso, gente. Já tá com quase 20 minutos de vídeo. Se faltou alguma coisa, eu vou complementar no próximo vídeo. E mais uma vez, reconsiderem aí os ruídos externos, a qualidade do áudio, talvez. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que eu tenha conseguido matar um pouco da curiosidade, ajudar vocês a verem se vão querer comprar ou não.
se acharam a história empolgante ou não. Eu ainda tô me adaptando com lidar com a câmera, falar com a câmera. Então às vezes eu posso estar me expressando de uma forma um pouco retraída ainda, mas eu vou tentar dar o máximo, eu vou tentar melhorar cada vez mais, vídeo após vídeo. Certo? Então eu acho que é isso aí. Valeu!